Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Você que nos assiste, nos acompanha, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central é Recomeçar, um grande desafio. É um estudo sobre os livros de Esdras e Neemias. Hoje, na lição de número 12, o tema será Consciência da grande obra. Na lição de hoje, iremos observar que Neemias compreendeu em seu coração que havia uma grande obra a ser realizada. E ele colocou-se à disposição do Senhor, a fim de ser o instrumento vivo nas divinas mãos para a construção de uma nova realidade. Ele buscou a aprovação do rei para cumprir a missão, a qual entendera ser o propósito de Deus para a sua vida, e recebeu mais do que isso, sendo nomeado governador de Jerusalém. O título persa de Tirchata lhe concedia autonomia, inclusive, para agir e realizar a grande obra de reconstrução dos muros da cidade. Mas esta grande obra não se limitava aos aspectos físicos apenas. Ela se expandiu à realidade social e espiritual do povo. Havia uma grande obra a ser feita, e o texto base para a nossa lição, que daqui a pouco vamos ler, tem muito a nos ensinar sobre esse aspecto. Vamos ler a Bíblia em Neemias capítulo 6, do versículo 1 a 4. Quando Sambalate, Tobia, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de On. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e em todas elas deles a mesma resposta. Vamos orar? Pai, Deus bendito, nós estamos na tua presença e nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, por mais uma vez poder estudar a tua palavra. Deus, nos ajuda a compreender a tua vontade, ó Pai, que possamos ter consciência da grande obra do Senhor e o que o Senhor quer que nós façamos para que juntos possamos, ó Deus, fazer com que o teu nome, que o teu reino seja estabelecido sobre a face da terra, Pai. Nos ajuda, Pai, a compreender isso, ó Deus. E também te pedimos, ó Pai, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa iluminar nossa mente para compreender essa lição. Nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Persistindo desde a sua primeira investida, os inimigos da obra de Deus enviaram a mesma mensagem a Neemias por 4 vezes. Mas cada vez Neemias lhe dava a mesma resposta. Neemias estava enganjado de tal forma em um grandioso projeto que ele não tinha tempo para reuniões tolas que apenas desperdiçavam o seu tempo. É isso mesmo. É importante destacar que as armas prediletas do inimigo é a persistência. Foi com a mesma persistência que o diabo derrubou tantos líderes ao longo da história. Por exemplo, Dalila venceu Sansão e o levou a ser envergonhado diante dos inimigos, os filisteus. E ainda tentou vender a Jesus uma glória sem a cruz, mas não conseguiu. O apóstolo Paulo questionou a igreja da Galácia, dizendo a seguinte palavra: vocês estavam indo tão bem, quem convenceu a vocês a deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus que os chamou. Você pode ver isso em Gálatas capítulo 5, versículos 7 a 8.
Neemias, ao contrário, de forma coerente, corajosa, no entanto, a despeito de toda a investida dos seus adversários, continuou firme até o fim com a mesma postura. Pois bem, a frase célebre de Neemias, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, verso 3, mostra que eu e você devemos manter viva a consciência da grande obra salvadora, por meio da qual devemos realizar e não aceitarmos de forma alguma qualquer convite para desistirmos. O comentário bíblico Moody diz que, tendo falhado em apanhar Neemias em uma armadilha em Ono, onde o chamaram para conferenciar, Sanbalate envia uma carta aberta a Jerusalém acusando Neemias de se proclamar rei. Ele tenta também amedrontar Neemias para que se esconda no templo. Mas apesar dos falsos profetas e falsos irmãos, os muros foram finalmente terminados para a consternação do inimigo. E guardas especiais são colocados para guardar a cidade. Assim como Neemias enfrentou muitas investidas dos inimigos, nós também enfrentamos lutas muito intensas. A pandemia trouxe à tona algumas dificuldades que já existiam em nosso meio e estavam ocultas. Intensificou outras que eram menores e adicionou algumas que não enfrentávamos no passado. Todavia, mesmo assim, não podemos desistir. Não podemos aceitar a voz maldita, a qual afirma que não há solução, pois o nosso Deus está conosco e jamais nos abandonará, nunca nos deixará desamparados. Eu gosto de dizer que esta pandemia, ela, de certa forma, como diz o autor, ela trouxe à tona algumas questões, alguns problemas que estavam dentro da igreja ocultos. É isso mesmo. Ela manifestou de fato quem são os verdadeiros cristãos. Mostrou quem de fato estava arraigado em Cristo Jesus. Muitos, neste momento, abandonaram as suas congregações, deixaram de realizar a obra, desanimaram, afastaram da fé. Mas aqueles que estavam firmes, convictos da sua salvação, permaneceram firmes, estão orando, estão trabalhando naquilo que podem fazer, porque a despeito de todo afastamento social, eu tenho entendido, e eu creio que a igreja também tem entendido, que nós avançamos e alcançamos um campo maior do que estávamos alcançando quando esta pandemia começou. E temos ainda diante de nós, no período pós-pandemia, consolidar muito daquilo que foi conquistado nesse período. O Senhor nos incentiva a ser fortes e corajosos diante do grande desafio de levar a esperança em Jesus Cristo a toda a criatura até os confins da terra. Neemias foi um líder o qual manteve o foco na missão que recebeu do Senhor. Ele não estava preocupado em ser popular e aceito pelo povo. Ele estava preocupado com a fidelidade a Deus acima de tudo. Por isso, manteve a visão na grande obra a ser realizada. Henry Blackaby afirma: o mundo precisa de líderes religiosos que se orientem pela agenda de Deus. O mundo precisa de maridos e esposas, mães e pais que saibam aplicar as promessas bíblicas do lar, em vez de se apoiar nos conselhos dos livros de autoajuda. Ainda que tudo ao nosso redor, veja, nos pressione e tente nos distrair, devemos seguir o exemplo de Neemias e permanecermos com o foco na grande obra que o Senhor tem para fazer em nossas famílias, em nossas igrejas e por meio de nossas famílias e igrejas. Nessa passagem, percebemos que os inimigos de Neemias não aceitaram a sua negativa e continuaram insistindo para que se encontrasse com ele. Foram 4 tentativas sucessivas e, como receberam sempre a mesma resposta, eles mudaram de estratégia e enviaram na 5ª vez, veja,
um mensageiro com uma carta aberta, acusando-os de revolta e de rebelião. Nosso inimigo é insistente. Ele nunca desiste de tentar nos distrair. E ele veio para matar, roubar e destruir. Por isso, devemos permanecer atentos, em alerta, buscando o discernimento espiritual necessário para identificar, veja, cada armadilha preparada por Satanás para impedir o avanço da grande obra que o Senhor deseja realizar em nós e através de nós. O comentário do Antigo Testamento, Champlin, diz que os mesmos inimigos de Neemias e do projeto de construção das muralhas de Jerusalém são novamente mencionados. Eles nunca desistiram, como também Neemias nunca desistiu. Por uma boa causa, a pessoa nunca deve desistir. A narrativa reinicia-se do capítulo 4, pois o capítulo 5 é uma interpolação colocada fora de ordem cronológica, que nos dava informações sobre as condições socioeconômicas em Judá, após o término da construção das muralhas de Jerusalém. O capítulo 6 reinicia a narrativa que tinha sido cortada no fim do capítulo 4. Há uma grande obra a ser feita, e ela é realizada de joelhos na presença de Deus. Jesus nos exorta: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Assim, não deixe brechas para o inimigo atuar em sua vida, em sua família. Lembre-se sempre de que ele não desiste de atacar você. Fique alerta. Ore com a sua família, realize os cultos domésticos, estimule, pelo exemplo, os seus filhos a serem leitores e praticantes da Bíblia Sagrada, a infalível palavra de Deus. Se prepare para a batalha, pois o inimigo está sempre articulando uma ação maléfica para afastar você dos propósitos divinos para a sua vida. Ainda que o inimigo atue intensamente para nos afastar da vontade de Deus, ele somente será bem-sucedido se não estivermos vivendo em intimidade com o Senhor. Quando estamos alicerçados na rocha eterna, somos fortalecidos e preparados para resistir a todas as investidas do mal contra nossas vidas. Devemos, portanto, perseverar em Deus, manter viva a chama da nossa fé, a convicção do socorro bem presente do Senhor, a certeza de que o nosso Deus está ao nosso lado e nos concederá a vitória, a fim de que o seu precioso nome seja exaltado e glorificado entre nós. Neemias perseverou, pois tinha certeza de que não estava tocando um projeto humano, não era uma obra do seu próprio coração, mas era sim uma grande obra que surgiu no coração de Deus, o Senhor dos Senhores, o Deus Altíssimo, que deu a visão e abriu as portas dos recursos necessários para que a obra fosse realizada. Eu e você estamos aqui para realizar a grande obra do Senhor. Ela não é nossa, não é para a nossa glória, é para a glória de Deus, e por isso devemos perseverar sabendo que o Senhor sempre nos fortalecerá e direcionará nossos passos, se formos completamente humildes diante dele e consagrados somente a ele. O comentário do Antigo Testamento, Champlin, diz que todos os inimigos procuravam atemorizar. Toda a comunidade judaica ficou tremendo de medo. E o efeito da campanha do terror era justamente esse: fazer os judeus abandonar o projeto de construção, temendo perder a vida. No meio desse temor todo, Neemias, uma vez mais, atirou-se à oração a Yahvé. Ele expôs diante do Senhor que era o inspirador do projeto de construção, o que estava acontecendo, e pediu forças naquela hora crítica.
Neemias precisava da intervenção divina contra aquela maré contrária. Quando compreendemos que a obra não é nossa, nós buscamos em Deus o refúgio, o socorro e os recursos que nós precisamos. Mas precisamos estar atentos, porque, veja, o inimigo nunca desiste. E a tentativa dele, a ação dele é fazer com que as pessoas desanimem, que as pessoas abandonem, porque ele sabe que se a obra de Deus continuar, Deus será glorificado e pessoas serão salvas. Ainda que sejamos intensamente pressionados pelo mal, devemos perseverar. Lembremos do apóstolo Paulo, quando diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. A perseverança é um dos sinais de uma vida firme em Jesus, pois quando estamos convictos do cuidado e da provisão do Senhor, não vacilamos. Não pensamos em desistir, mas ao contrário, avançamos na total dependência do Senhor, sabendo que fazemos parte de uma grande obra de transformação de vidas. Não se esqueça de que o Senhor quer usar a sua vida para que muitas vidas sejam transformadas em novas criaturas, as quais vivem pela fé em Jesus Cristo. Por fim, aqueles oponentes da reconstrução tentaram impedir de todas as formas a continuação do trabalho da construção das muralhas. Dessa vez foram mais sutis. O ataque se concentrou no próprio Neemias. Removendo da cena, eles esperavam destruir a credibilidade do projeto. Só que eles se esqueciam de que o projeto não era de Neemias, o projeto era do próprio Deus. Isso mesmo. Por isso, cada um dos 3 ataques foi diferente, mas todas as tentativas tinham por desenho tirar a vida ou lançar no descrédito a sua eficácia como líder. Mas eles esqueciam de uma coisa: Deus era o seu ajudador. Ele era a sua fortaleza. Ele era o seu grande recurso. Infelizmente, quando a oposição se levanta contra nós ou contra a obra de Deus, é tentador orar: Senhor, livra-me desta situação. Mas Neemias orou: ó Deus, fortalece as minhas mãos. Desta maneira, ele mostrou grande determinação e caráter ao permanecer firme em sua responsabilidade. Quando nós oramos por fortaleza, Deus sempre responde. Neemias estava convicto que Deus havia chamado para aquela obra. E da mesma forma, precisamos estar convictos e entender qual é a obra de Deus para a nossa vida. Deus nos chamou para fazer algo. Assim como Neemias foi chamado para uma obra específica de reconstrução do muro, também nós fomos chamados para uma obra. E precisamos estar atentos para a sua realização, sabendo que não são as nossas forças, nossas mãos, aquilo que podemos fazer, mas é o Senhor que é a nossa força. Para pensar e agir, qual é a grande obra que Deus tem para você realizar em sua família? Como você tem se preparado para esta grande obra? Você acha que sua vida de oração é satisfatória? Se não, que ações práticas você vai implantar para que sua vida de oração melhore? Você tem identificado as armadilhas preparadas pelo inimigo para a sua queda? Quais são as principais armadilhas do mal que têm retirado você do foco na grande obra? Eu convido você a fazer a leitura diária, que vai de segunda até domingo, e você vai encontrar diversos textos bíblicos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode também baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta entrar no link que estará na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E você vai poder não só rever essa lição, mas acompanhar
as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 12 e o tema foi Consciência da Grande Obra. Você já parou para pensar qual foi a missão que Deus deu a você quando lhe chamou em Cristo Jesus? Pois é, cada um de nós fomos chamados para darmos continuidade à obra que Jesus realizou. Todos nós temos uma missão, uma tarefa a realizar. E quanto mais rápido compreendemos isso, mais apto e mais rápido poderemos trabalhar no reino de Deus. Sabendo, consciente que o nosso inimigo, que o inimigo da igreja, vai tentar de todas as formas nos paralisar. Por isso devemos buscar em Deus a nossa força, buscar nele as ferramentas, buscar nele a competência para realizar essa obra. Porque uma coisa é certa, Deus quer usar a mim e a você para alcançar muitas vidas, para que o seu reino seja implantado sobre esta terra. Para se inscrever é rápido, é fácil. Basta entrar aqui e clicar aqui embaixo. Deixe um like, faça um comentário, dê a sua opinião sobre essa lição. E não esqueça de acionar o sininho para receber as futuras notificações. Compartilhe também com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Vem conosco, fique na paz, Deus te abençoe.